Pessoal, boa tarde, tudo bem? Quase boa noite por aqui. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor continue abençoando, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, que o céu venha te devolver toda a sua alegria que um dia você perdeu através de relacionamentos abusivos, aonde você investiu o seu melhor, para ver dando certo a sua vida amorosa com alguém e essa pessoa não soube retribuir isso para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é o fim. E nem se culpe por você ter dado um basta nessa relação onde você precisaria sair inteira. Fica tranquila, não vai haver punição do seu lado por causa dessa decisão. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Na sua família não haverá morte, na sua família não haverá desonra, não haverá um final de luto, porque Deus tem cuidado de você. Então eu falo para vocês que se relacionaram com um narcisista, é necessário que corte a atenção emocional, aquela tensão que liga o que a vítima entende, aquilo que o narcisista nem sequer faz esforço para entender. Ele precisa sentir que o emocional dessa vítima está ligado a ele. E quando você corta essa atenção que te liga ao narcisista, você também ganha força para cortar a atenção pessoal e física. Você ganha força para ter esse distanciamento. É como se você tivesse que desligar você daquilo que ele fazia você sentir através dele. Então você fecha o que te ligava a ele. Nesse momento, quando isso acontece, o narcisista ele vai sentir que ele está perdendo o controle sobre você, porque você não vai estar dando a reação que você sempre dava quando ele te cutucava. Porque quando a vítima fecha com o narcisista, ele não sente que ele perdeu uma pessoa, que ele perdeu uma pessoa maravilhosa numa relação. Não, isso não passa pela cabeça do narcisista. Ele sente que ele perdeu o controle sobre aquilo que ele fazia com você e que fazia você reagir dando um feedback para ele. Então, o que nós falamos aqui é muda, mas muda de verdade. Muda quantas vezes preciso for. Porque você não merece estar num relacionamento onde você é tratado de qualquer jeito. Você é tratada de qualquer maneira. Para o ser narcisista, ser torturador é normal. E ele só tortura porque ele quer reação. Então, o que você tem que fazer para você não abastecer esse comportamento do narcisista? Seja fria, seja distante. Aí você vai dizer, mas eu tenho que ser fria? Sim, claro. Por que você vai gastar a sua energia vital com alguém que só quer te ver pelas costas? Com alguém que só te desonra? Seja fria, fica longe se você puder. O quanto longe você puder ficar, melhor para você. E quando eu digo ficar fria e ficar longe, eu vou fazer um joguinho do desprezo para ver qual é a intenção dele. Não, não é para isso, não. É ficar e sentir esse distanciamento mesmo, e sem sentir falta de quem ele representava para você, porque ele não te representava nada. Absolutamente nada. Você representava tudo, mas ele não representava nada. Então, quando nós falamos de cura, nós estamos alertando a vítima a despertar para o melhor dela, abraçar a vida dela
E entender que ninguém, gente, mas ninguém, nem são, nem louco, nem ninguém, nem do Brasil, nem fora dele, merece viver uma vida que não é a sua vida. Porque a vítima, quando ela entra num relacionamento com o narcisista, ela passa a viver a vida do narcisista. Ela não vive a vida dela. A vida dela vai ficando para depois. Então veja bem o que acontece. Quando nós falamos de cura, nós falamos de busca, nós falamos de despertar, de discernimento. É como se nós estivéssemos dizendo para vocês aqui: reencontra o teu espírito no Senhor. Reencontre a sua paz no Senhor. Porque é através dessa conexão com o Eterno que você vai se levantar. Quando o seu espírito está elevado, todo o teu corpo tem de obedecer à voz do Espírito. Tanto que a palavra diz que o Espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Segui a paz com todos e a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não estou falando que todo mundo é santo, não estou falando disso não, ninguém é santo. Mas seguir a paz, ela te leva a um nível de santificação ao Senhor, é onde você começa a escolher aquilo que você quer viver para a sua vida. E o narcisista espera de você o quê? Ele espera que você sinta medo. Isso. E que você sinta uma incomodação dentro de você. E que a sua mente comece a pensar só sobre a dor que você passou. Ele quer ver a vítima vivendo nisso, mesmo depois que ela já saiu disso. Ele quer ver a vítima sentindo ciúme e não tendo resposta. E através da vítima sentir esse ciúme e não ter resposta, ela começa a entrar em desespero por não saber o que está acontecendo do outro lado. Gente, isso é um jogo do narcisista. E através desse desespero, aí vem a falta de paz. O que eu acabei de falar agora para vocês? Seguir a paz com todos. Sem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, através do desespero que ele coloca na mente da vítima, ele consegue tirar a paz dela. Então o narcisista espera que a vítima se comporte como uma pessoa inquieta e sem paz. Se acomode bem em você, com seu coração, com seus pensamentos. Porque cada vez que você olha para você, que você lembra de quem você é em Deus, você passa a não se ofender com o que vem dele. Você passa a não se ofender com o que vem do outro. Fala para você, confessa para você, converse com você. O quão maravilhosa você é, o quão preciosa você é, não só para as pessoas que te amam, mas principalmente para Deus. Porque o narcisista, ele precisa que a vítima reaja. Todas as vezes que ele quer te adoecer um pouco mais, ele precisa que você reaja. Seja no positivo ou seja no negativo. Mas desde que essa vítima reaja. E você não vai dar nenhuma reação. Porque cada vez que a vítima dá reação, ou mesmo que ela estivesse passando o poder para ele, nós já falamos isso aqui. E isto mostra para ele que ele é importante para você. Você está entendendo, minha filha? Vocês estão me entendendo, gente? Ele olha para ele e fala: continuo sendo importante para ela, continuo mexendo com as emoções dela. O poder continua nas minhas mãos. É como se ele, sabe, tomasse uma injeção de ânimo. E assim, ele continua mantendo as suas vítimas ali naquele padrão de refém dele. E daí ele começa a se crescer. Em cima do quê? Em cima do que você está sentindo. Aí é que ele aperta no jogo. Aí ele vai apertar no jogo.
ele não vai ter misericórdia, ele vai ficar pior do que já é, fazendo a vítima pensar que ela não é merecedora dele. E por mais que ela faça, ela nunca vai merecer estar com ele. Ele vai apertar nesse jogo, porque é isso que ele faz. E que ele pode sim, ele passa essa imagem para a vítima, ele passa essa ideia para a vítima. E que ele pode sim estar com alguém melhor do que ela, porque ela, ele não quer mais. Mas ele pode estar com alguém muito melhor do que ela. E isso também é torturador para a vida da vítima. Isso também mantém a vítima adoecida. Eu quero que você entenda isso aqui. Então, observe que a vida toda de um narcisista é a mesma coisa. É um cabrito cansado, arrependido, de fachada. Pula para lá, pula para cá e nunca sai do lugar. Pode observar para você ver, analisa com atenção o que eu estou te falando. Narcisista vive sempre voltando para trás. Como eu já disse no outro vídeo, ele é um exterminador do futuro dos outros. É tudo assim, se eu pudesse, se eu tivesse, se eu fosse, se eu fizesse. Agora veja bem, se eu fizesse, se eu fosse, se eu tivesse, se eu pudesse. Tudo se. Sendo que nunca pode, nunca tem, nunca foi, nunca fez. Nunca fez, nunca foi, nunca teve, nunca pode. Essa que é a verdade da vida de um narcisista. Quem estava fazendo acontecer é a vítima. O que aconteceu dentro dessa relação de positivo foi a vítima que se esboçou energia para ver isso chegar até onde chegou. O que fez acontecer foi a vítima, pensando que esse relacionamento daria certo se ela fizesse um pouco mais. Mas eu quero que você entenda que não é sobre o que você faz, porque a vítima se relaciona sozinha convivendo com alguém. E narcisista não se relaciona com ninguém, mesmo convivendo com um monte de pessoas em volta. Ele não tem relacionamento fechado com ninguém. Então preste atenção no que eu estou falando para vocês na noite desse dia. Ele vai fazendo até perceber que ela sai ou fica. Ele fica observando de longe. Se ela sair, eu puxo. Eu tento puxar de volta. E se ela ficar, eu vou apertar com os abusos para que ela seja consumida aos poucos, sem que ela perceba o que eu estou fazendo com ela. Tudo em nome do falso amor que ela acreditava que ele estava sentindo. E quando o narcisista se diz arrependido, vou falar uma coisa para vocês, porque tem essa época, né? Quando o narcisista se diz arrependido, não é do que ele fez com você, não. Que ele até pronuncia essas palavras. Eu estou arrependido da decisão que eu tomei, eu estou arrependido do que eu fiz. Não, ele não se arrependeu do que ele fez com você, não. Ele se arrepende do que ele não fez de pior com você. Porque na mente dele ele ainda deixou a vítima bem. Você está entendendo? O bicho de 3 pernas é ruim, gente. O bicho é ruim. Como pode ter tanta raiva das mulheres? Veja bem, gente, uma coisa dessa. Como pode eles sentir tanta raiva das mulheres se nasceu de uma? Se o primeiro alimento saiu do peito de uma? Se o primeiro colo foi no colo de uma? Se o primeiro banho talvez foi dado por essa uma mulher? Pois é. Se for preciso, escute o que eu estou falando para vocês aqui, se for preciso
Ele atropela a própria mãe, que o carregou no ventre 9 meses. Ele não vai pensar 2 vezes. Ele atropela a própria mãe. Só para provocar a culpa nela, já que a coitada talvez já esteja numa faixa etária de idade dos idosos. É isso aí que eu tô te falando. É mais ou menos isso aí que eu tô falando para você e reafirmo que ele faz isso. Já tá ficando idosa mesmo, já esqueci tudo que você fez por mim quando eu era pequeno. Você não fez nada. É tipo assim, você não fez mais do que a tua obrigação, eu não pedi para nascer. É ingrato. Não tem misericórdia nem da própria mãe, que o embalou no colo. Então veja bem, é tipo assim, eu vou provocar nela, né? E se ele faz, de vez em quando o narcisista ele faz esse jogo entre a mãe, quando ele tem mãe, né? Entre a mãe e a mulher. Quando a mulher ainda está com ele, quando ela ainda não saiu. Tem narcisista que gosta muito de fazer esse jogo entre a mãe e a mulher. Eu vou provocar nela uma dosinha, sabe? Uma pena. Que ela vai ceder para mim. Se a mulher tiver endurecida, ele pega a mãe. E se a mãe tiver um pouco mais forte, ele vai para cima da mulher. Ele vai jogar entre as duas. Quando não coloca a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Eu sei do que eu estou falando. E isso é quando ele não pode destruir a mulher dele. Porque de preferência ele quer destruir a mulher dele. Mas quando ele vê que tem muralho, né? Tem uma murada ali, tá murado, o segundo alvo dele certamente será a mãe. Aí depois melhora. Vai vendo, ó, vai prestando atenção aí. Depois melhora um tempo. Sim, não aconteceu nada, tá tudo bem, melhora um tempo. Quando todo mundo dá aquilo por esquecido, como se aquilo fosse uma fraqueza do narcisista, ele volta a atacar. Agora ele não ataca a mãe, ele ataca a mulher. Ele volta a atacar a mulher. Só esperou a pessoa esquecer. Você tá entendendo? Vai mudando de uma para outra e de outra para uma. E vai ficando ali no meio. Se for sozinho, solteiro, talvez, né, que tem alguns que são, ele aparece do nada numa festa familiar. É isso que o narcisista faz, gente. Aparece do nada sem ser convidado. Não precisa de convite, não. Disfarça muito bem, né? Arma lá as intenções dele, que ele já vai nas segundas intenções, dá um jeito de provocar uma situação para acabar com a festa de todo mundo na família. O narcisista, ele faz isso. Ele faz isso. Deixando todos da família, os convidados, sem graça, principalmente a mãe, sem saída. Sai e vai embora. Isso. Deixando o restante do povo que ficou ali, porque sempre fica um pouquinho de gente, né? Para poder apaziguar aquilo que aconteceu, conversar e tal. Alguém vai lá, desliga o som. Tipo isso. É isso que acontece. Ele faz exatamente isso que eu tô te falando aqui. Mas aí ele espera um pouquinho. Quando todo mundo pensa, ó, acabou com a festa, melhor deixa para outro dia. Ou então alguém fala, não, do jeito que tá, não vou retornar mais não. Ele espera um momento, até demora um pouquinho. Ele volta de novo para esse mesmo ambiente. Se ele perceber que a festa realmente não acabou, ele volta. Acontece dele voltar lá, no ambiente, no lugar, do nada, com desculpa. Sabe qual é a desculpa que o narcisista dá? Que ele esqueceu alguma coisa lá. Chega na cara de pau limpinha. Eu não ia ficar em festa nenhuma de ninguém, não. Só vim aqui pegar meu celular que eu esqueci, meu carregador que eu esqueci, minha carteira que eu esqueci. A fala deles são essa aí. Todo mundo já olha apreensivo, mas ele volta falando que veio pegar alguma coisa. Nessa que ele volta falando que veio pegar alguma coisa, sempre tem uma pessoa que entende ele um pouco melhor, fala com ele, fica aí, cara, calma,
fica de boa aí, tá tudo bem. Ah, se falar isso pra ele. Não oferece isso pra ele, não. Ele faz isso pra quê? Pra que ele faz? Por que ele volta? Só pra ver se a festa continuou ou parou, apesar de tudo que ele fez pra não ver ninguém celebrando nada nesse ambiente. Gente, narcisista usa muito a mãe. Usa. E usa também a mulher. Usa. Filho, se tiver, usa também. Mas o filho ainda acostuma ficar no meio do jogo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com você? Usa. Então, a mãe sente, né? Porque é mãe. Não importa se o filho é narcisista. Por mais que alguém tenta falar com ela, ah, mãe, cuidado, vigia, tal. Fulano não tá legal. Mas ela é mãe, ela ama. Ela não dá a entender que a mãe está passando a mão na cabeça dele. Só que não, porque a mãe não entende que ele é narcisista. Todo mundo sabe que ele é. Menos a mãe vai compreender isso. E por ela amar ele, ela dá uma segunda chance para ele de volta. Porque a mãe sente pena do que ele é, como se ele fosse um dos filhos que mais sofre, sabe? É o mais sofredor. Sim, é o filho mais sem sorte que ela teve. É isso que a mãe pensa do filho narcisista, gente. Me perdoe, mas eu estou falando a verdade para vocês. E a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela faz isso por quê, coitada? Por não saber que o filho é um narcisista cruel. Ela põe a própria vida dela em risco. Ela coloca a própria vida dela em risco. Não adianta ninguém falar com a mãe. Ela não vai ouvir ninguém. Isso é sério que eu tô falando, gente. Ela é guiada pelo que ela sente pelo filho. E ela deixa esse filho narcisista entrar outra vez. Participar outra vez. Como que por mais que alguém tenha falado, a senhora não viu o que ele aprontou, viu a cadeira que quebrou, viu a desculpa que ele... Não, ela não vai ouvir ninguém, gente. Mas isso acontece. Ele não gosta de comemoração familiar. Narcisista não gosta disso. Isso lembra ele a harmonia, isso lembra ele o céu. Isso não é legal. Eu já ouvi caso que na segunda vez que o narcisista volta, ele faz muito pior. O abuso dele dobra. Só porque alguém aceitou ele de volta. Enquanto ele não acaba com a alegria do ambiente, com a alegria familiar, ele não sossega. Ele não sossega. Né? Por ele ser um ser sem paz, ele não vai passar paz. Porque uma pessoa que ela está sem paz, ela não passa paz para ninguém, porque ela não tem. Você está entendendo? E ele consegue tirar a paz de todo mundo no ambiente, gente. E o pior de tudo é que ele ainda sai como a vítima, tá? Que se marcar bobeira, ele provoca uma situação a ponto de uma pessoa chegar e dar uma porrada nele. E se alguém tentar segurar ele pelo braço, ele vai falar que tentaram agredir ele. Me trataram muito mal lá, tentaram me agredir. Porque agora ele é a vítima. Ele tentou acabar com a festa, ele não queria que ninguém percebesse, só que no final ele é a vítima. Vocês estão entendendo? E isso é uma das formas que ele usa para não ser visto como um ser que vive a serviço do mal. Porque ele não tem um pingo de sentimento nem de respeito por ninguém, muito menos pela família. E ainda bem que você chegou até esse canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar ouvindo esse vídeo agora. Se na sua família você tem alguém assim, se você já passou por coisas parecidas, deixa seu comentário aqui. Fale um pouco sobre o que você viveu. É importante pra gente, nos ajuda. Me abençoa com seu depoimento. Mas entenda que na tua casa manda você. E na festa que você for dar, entra quem for convidado. Se não for convidado, não vai entrar. Então agora você já sabe.
Mantenha a sua vida direcionada pela visão de Deus. Pela visão de Deus. E vigiem nessas datas. Aniversário de alguém, Ano Novo, Natal, Páscoa, Semana Santa, grupos onde estão tratando de alguma celebração ou alguma reunião familiar, onde alguém está celebrando alguma conquista, um carro novo que você comprou, uma moto, uma casa nova que você comprou, pelo amor de Deus. Se o narcisista fica sabendo, ele vai tentar roubar a alegria de quem está celebrando aquela conquista. Porque isso aponta as derrotas dele. É por isso que ele tenta estragar aquele momento. Enquanto ele vê isso acontecendo na vida do outro, é como se estivesse apontando a desgraça que ele carrega dentro dele. Você nunca saiu desse lugar aí. E isso para ele é insuportável. Não, não pode ser. Celebrando o quê? Eu não celebro nada, ninguém celebra nada comigo. Como assim? Ele tem que acabar com a alegria dos outros. Então, gente, tudo que envolve alegria, felicidade, conquista, realizações, pronto. O narcisista endoida. Ih, o bicho fica maluco. Arruma um jeito de estragar tudo. Só para lembrarem dele. Fica a dica. Ele quer estragar tudo aquilo ali. Só para ele ser lembrado como alguém que passou por ali, já que não é uma pessoa que tem uma vitória ou uma conquista para contar. Então ele não tem consideração com a mãe, não tem consideração familiar, não tem consideração com o filho, não tem consideração com a ajuda de alguém. Ele não tem. Ele é incapaz de celebrar a conquista de alguém, apertar a mão de alguém e dizer que bom que você chegou até aqui. Cuide da sua família, cuide dos seus, cuide da sua vida. E vigie nessas datas. Porque narcisistas, eles são especialistas em acabar com a celebração das pessoas. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Grata pela sua vida, pela sua caminhada, pela sua trajetória. Muito obrigada pelo seu carinho e por você deixar eu entrar na tua casa todos os dias. Forte abraço, até breve.